Agora, as formas históricas que nós temos do trabalho, elas conspiram contra esta compreensão do trabalho. O escravo era entendido como um animal que fala. Há um livro belíssimo de um italiano chamado Domenico Lossurdo, Contra a História Liberal. Vai mostrar que os liberais são liberais até certo ponto, né? Mas eles são absolutamente escravistas no outro ponto. E nenhuma instituição escapa disto. A igreja foi escravista. A igreja teve servos. Papas tiveram guerras, não é mesmo? A história nos ensina isso muito, porque a igreja também é uma instituição da sociedade. Qual foi o avanço da modernidade? Aqueles que começaram a acumular riqueza privadamente não tinham interesse naquela sociedade, e aquela sociedade escravocrata do trabalho escravo não permitia uma nova forma de organização onde se pudesse acumular riqueza. A sociedade escravocrata era uma sociedade expropriadora, não é mesmo? O escravo não era ser humano. O escravo era um meio de produção. Portanto, ele era vendido como boi. E era vendido pelas qualidades físicas, de produzir, reproduzir. Eu fui ver um museu da escravidão em São Mateus, aqui no Espírito Santo. Valeria, se alguém vocês passarem lá, é um desses jovens meio malucos, que a época da ditadura entrou na clandestinidade, filho de um escrivão. Depois me vem o nome dele, ele foi secretário de Cultura lá em... Mas que pena, porque ele tem 40 livros sobre história da escravidão, ele montou lá um museu particular sobre os escravos. E eu lá vi, escrito nos livros, os homens castrados, o nome. Não eram bons reprodutores. Aqui no Brasil, ontem. Lá vi as fazendas de criadeiras, mães que criavam filhos, cujos filhos eram vendidos para as fazendas de São Paulo e Minas. Ontem. E não por acaso, muitas ruas das cidades têm nome de escravocratas. Isso tem um peso no Brasil. Eu não tenho tempo de analisar esse tema na especificidade do Brasil, mas vou deixar esse material que eu disse para quem depois quiser ouvir. Então, a Revolução Burguesa é uma revolução civilizatória. Os clássicos reconhecem isso. Porque para instalar-se como classe capitalista, tinha que dar um salto e abolir a escravidão. Porque senão o trabalhador não seria livre. Não é mesmo? Não podia comprar a força de trabalho dele. E então a burguesia, ou os primeiros capitalistas, né, juntaram ideias que galvanizaram corações e mentes, e lhe deram a hegemonia, lhe deram a revolução burguesa. Qual eram? Primeiro, liberdade. Segundo, igualdade formal. Não real, mas igualdade formal. Terceiro, fraternidade para comprar a velha sociedade. Mas como ser livre se você deixa de ser escravo, mas a única liberdade que você tem é vender tua força de trabalho? Miguel Arroyo, que é um mineiro que vários de vocês conhecem, a tese de doutorado dele, uma das partes, é sobre a lei das terras no Brasil. Olha, isso só mudou na Constituição de 88. Veja como é difícil para o sindicalista hoje negociar dentro da classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira é uma das mais violentas do mundo, porque ela ainda tem o estigma escravocrata. E isso está dentro da universidade, no pensamento universitário, está dentro de todo pensamento jurídico fortemente. O que tão logo depois da escravidão se fez? A lei das terras e a lei da vadiagem.
A lei das terras impedia o ex-escravo ter terra, porque ele tinha que ser peão. E a lei da vadiagem impedia do escravo a não querer trabalhar. Olha que isso legal, passou no Congresso, juridicamente legal. A tal ponto que pobre, preto especialmente, mas não só pobre e preto, o documento não era identidade até outro dia, era a carteira de trabalho. Mataram um sobrinho da Bené, porque ele, como professor de educação física, se negou a dar a carteira de trabalho na polícia do Rio, porque a polícia foi educada também para matar por desacato, porque o documento tinha que ser isso. Eu tive uma experiência em São Paulo terrível. Eu fazia meu doutorado e ia de ônibus no primeiro semestre e chegava de madrugada em São Paulo. E um dia fui parado pela Rota, um motorista de táxi, e o pessoal me pediu a carteira do trabalho. E eu digo, mas a minha carteira de trabalho está no Rio. Eu tenho a carteira de identidade. Não, é a carteira do trabalho. E o motorista disse, calma, professor. A minha sorte é que eu tinha a carteira funcional da FGV, trabalhava na FGV. E dei. Por quê? Porque eu poderia ser preso, porque eu não era reconhecido como cidadão com aquele documento. Então, uma das questões que eu coloco para os meus alunos no curso de Economia da Educação, no primeiro dia, se vocês entenderem no fim do curso, que quando um trabalhador assina a carteira do trabalho, ele não está assinando o fruto do trabalho dele, mas apenas está assinando o grau menor ou maior de expropriação do trabalho. Quando uma pessoa entende isso, começa a entender ciência do trabalho na sociedade capitalista. É interessante, eu estava dizendo hoje que eu li um textozinho do Márcio Postman, creio que é dele, que comparava que alguém que ganhasse o salário mínimo, e eu li hoje um texto do Diese que trabalha aquelas pessoas que só ganham o salário mínimo, né? Comparado com aqueles que têm os 10% que têm maior renda, mesmo assalariado no Brasil, ele demora 3 anos e 3 meses para fazer um salário. Este é o tamanho da legalidade do Brasil, né? Você tem a legalidade, cobre isso legalmente. A expressão que eu encontro para isto é a expressão de José Souza Martins, num prefácio de um livro sobre o posse de terra aqui no Vale do Jequitinhonha, a forma de expropriação das terras no Vale do Jequitinhonha. A justeza da injustiça. É este a tonalidade que eu daria. Então, o trabalho escravo, qual é a evolução? O Taylor diz muito bem isso. O trabalhador desejável seria um macaco domesticado. A teoria da administração do trabalho, dos movimentos, né, o Taylorismo. O trabalhador pensar é complicado. Tem o livro O Animal Cultural, de Carlos Paris, que diz que, do ponto de vista dessa sociedade, o importante é que o trabalhador entenda que compete a ele fazer bem feito o que está prescrito. E que política não lhe compete, porque isso é coisa de especialista. Ou conhecimento não lhe compete, porque isso é coisa de especialista. Então, este digamos, seria o primeiro contraponto, né? O trabalho e as formas históricas que assume o trabalho. Agora, a classe trabalhadora teve enormes conquistas, porque se uma sociedade tem classes, tem relações de poder. 1º de maio, eu sempre digo, não é gratuito. Então, daquela jornada de 18 horas, nós fomos evoluindo, estamos aí nas 40, 44 horas, alguns países 30 e poucas horas. Isso se chamou sociedade salarial. E isto só existiu por guerras, revoluções, revoltas, greves, lutas, mortes da classe trabalhadora.
É só ler o livro A Era dos Extremos, o curto século XX, do historiador Eric Hobsbawm, 1914 a 1989. O capitalismo foi cedendo na medida em que houve correlação de forças, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que 20 países no mundo, e que agora são os países que têm a maior crise, conheceram o que a literatura chama o estado de bem-estar social. E que foi uma forma também de conter a expansão do socialismo. Um operário alemão, italiano, francês, ganhavam muito, tinham uma qualidade de vida muito melhor do que o operário do bloco soviético, evidentemente. Então, as lutas criaram, ao longo do século XX, grandes conquistas da classe trabalhadora e direitos, ainda que uma classe explorada, mas cada vez menos explorada na medida que garantisse direitos. Quando é que começa a se desmontar gradativamente aquilo que vários autores chamam a sociedade salarial ou a sociedade montada sobre o direito ao emprego? Quando o capitalismo entra em crises cada vez mais agudas e cada vez mais estruturais. E qual é a estratégia, então, qual é a estratégia do capital para vingar-se do trabalho, como diz Paul Singer, numa feliz expressão, há 15 anos atrás, quando se debatia o início da reestruturação produtiva? Um conjunto de fenômenos que eu só aqui vou pontuá-los, porque é importante pontuá-los, porque, de certa forma, o governo Lula, o governo Dilma, ainda que num outro contexto, retomam isso, e por isso que o Brasil tem uma leitura muito diferente no mundo hoje do que apenas criador de mulatas que dançam bem, república que tem bom futebol e carnaval. O Brasil mudou muito de imagem nos últimos 10 anos. De imagem real no mundo, né? Mas isso não significa que eu seja, assim, digamos, esteja contente ainda com isto. Eu acho que nós temos o dever da crítica construtiva e o dever da crítica implacável. E no debate, se der tempo, eu gostaria de discutir um pouco os limites desse neodesenvolvimentismo que é benéfico ao trabalho, mas não repõe os direitos perdidos do trabalhador. Então, qual tem sido a estratégia? Primeiramente, na crise das guerras, o Keynes vai dizer que, para o capitalismo salvar-se, ele não podia ficar solto ao livre mercado. Isto é, Keynes é um anátema dentro da teoria liberal conservadora, porque a ideia é de que a natureza humana tem que estar livre a escolher o que quer. Adam Smith era um professor de moral e ética e foi ser assessor de um lorde e se interessou pela escola econômica da França e se preocupou em saber de onde vem a riqueza das nações. E Adam Smith que vai dizer que é do trabalho. Apenas é que Adam Smith não analisou a sociedade. E aí ele foi se basear na ideia da providência divina, né? O que diz a providência divina? Que Deus escreve reto por linhas tortas. Eis a ideia do livre mercado, a mão invisível. É uma ideia metafísica de Adam Smith. Só que ele aborta toda a história de dominação de seres humanos sobre seres humanos. Há uns anos atrás eu dei um curso aqui em Montes Claros. E era um curso de introdução à economia da educação. E eu pedi para os alunos fazerem a leitura que tinham tido do curso, como trabalho, um trabalhinho final. E a tua leitura? O que você tirou daí?
em vez de fazer aquelas perguntas, ver se ele sabe isso, aquilo, eu vou ver de forma indireta. E o nome dele era Carlos... Não, Kardec, o nome dele, não era Carlos, Kardec o nome dele. Um líder negro ligado ao Partido dos Trabalhadores, líder farmacêutico. Ele, se tiver por aí, é uma pessoa que eu sempre cito. Ele fez um texto dizendo o seguinte, é meio plágio, diz meio de ideias, mas é o seguinte, a ideia que ele diz, o senhor me passou a ideia e que a minha conclusão da minha origem é o seguinte, que dia 13 de maio de 1888 foi um dia felicíssimo para os negros brasileiros, porque foi assinado o alvará, né, de cidadania. O dia 14 foi o inferno. Porque aqueles que não queriam mais se sujeitar ao patrão foram à luta. E aí veio o preconceito de negro perigoso, negro assassino, negro malandro, que está na nossa cultura. A cadeia brasileira é de jovens e a maior parte é negros. O judiciário brasileiro, na sua legalidade, comete esta criminalidade. É legal. Qualquer juiz vai dizer que é legal. E os crimes que se cometem são crimes contra o patrimônio, e não contra a pessoa humana. E aqueles que no dia seguinte foram voltar agora livremente ao patrão, é negro covarde, negro lambebota. A síntese dele foi perfeita, entendeu? Não é isso só que ele escreveu, evidentemente. Então, essa ideia de que o livre mercado leva à igualdade, Keynes entendeu que não. E que o capitalismo, para se segurar, deveria regular o capital. Aqui a diferença entre capital e capitalismo é fundamental entendê-la. Capitalismo é a sociedade que hegemonicamente se tornou gerida pelo capital, mas o capital existiu antes do capitalismo, a forma capital. Isso, nos livros clássicos, chama acumulação primitiva. Para o capitalismo existir, teve-se que acumular. Assim, se a gente quer uma sociedade não capitalista, tem que acumular aqui uma nova sociedade na relação, senão nunca vai acontecer. Não é mesmo? Então, o Keynes diz, bom, é preciso regular. E como regular? Aí é que surge a ideia do Estado planificador e de setores estratégicos para isso. Mas Banco Nacional, Banco do Brasil, petróleo é da sociedade, telecomunicações é da sociedade, imprensa é da sociedade porque é uma arma. Enfim, tudo que é estratégico tem que ficar dentro do Estado, não é do governo. É uma estrutura da sociedade. E é isto que o historiador Hobsbawm vai dizer que gerou a era de ouro do capitalismo. Foram 20, 25 anos que o capitalismo não esteve ameaçado por grandes coisas. Mas o capital é uma força, como eu dizia antes, é uma força indomável. Rosa de Luxemburgo comparava o capital a um câncer, metaforicamente, né? Ela não falava a palavra câncer, mas no livro Acumulação Capitalista ela vai dizer que o capital necessita sempre de um mercado externo, isto é, ele precisa sempre um espaço para acumular, acumular, acumular. Então, já desde da Segunda Guerra Mundial, se produz a teoria contra o keynesianismo e contra o socialismo. A teoria quem a produz é um autor chamado Frederick Hayek. Tem vários livros, mas o clássico dele é O Caminho da Servidão. E cuja tese que diz que toda política pública e tudo aquilo que regula o mercado é antinatural. E ele é o pai do neoliberalismo. Então, neste período que vai dos anos 40 aos anos
80, fim dos 70 e 80, a classe trabalhadora teve grandes conquistas de direitos. Vocês podem me ensinar nisso. Eu não vou perder tempo nisso. Mas eu sou filiado ao Andes. E fui voto vencido no sentido de não sair da CUT. Porque eu acho que não é formar mais uma central, mais outra, mais outra, mais outra, que nós vamos resolver o problema da classe trabalhadora. Ainda que a diversidade, enfim, seja... Enfim, somos humanos. Mas temos que falar alto sobre isso. Não é quando eu discordo, então tiro meu time. Vamos... Porque a classe dominante briga no acessório, no fundamental, quando é propriedade privada, ela está toda junto. Estão lá eles no Plano Nacional de Educação, todos juntos. Todos pela educação ao inverso lá. Todos para a educação que nos convém. Estão lá no Conselho Federal, estão dentro do MEC, estão em todos os espaços. Unidos e não transigem no fundamental. Eu faria uma tese e uma prova. Então, nós perdemos mais de 30 direitos nos últimos 10, 12 anos. Pequenos direitos, a começar, por exemplo, eu vendia parte das minhas férias, quando eu tinha 45 dias de férias na FGV, 15 dias era meio salário. Eu conseguia pagar a gasolina e 15, 20 dias de férias com minhas filhas no Rio Grande do Sul, bons. Estou proibido fazer isso. Enfim, N pequenos e grandes, e a desestruturação da carreira, enfim, etc, etc. Então, isso como se faz? Se faz mediante aquilo que é a arma, digamos, do capital contra o trabalho. O trabalho saiu cada vez mais da mão e saiu cada vez mais do controle do trabalhador e é cada vez mais controle do capital, porque a ciência e a técnica estão no seu controle. Então, o conhecimento do trabalho, do instrumento do trabalho, da dinâmica do trabalho, que era do trabalhador, velozmente passou para os diferentes saltos tecnológicos. Também aqui eu não tenho tempo para abordar. Mas eu trabalhei no campo até os 12 anos. Nunca ouvi falar de sem terra. Falei de meeiro, pequeno proprietário, grande proprietário e poceiro. Sem terra é fruto do quê? É fruto de uma contradição da tecnologia. Eu gostaria de colher trigo como colhia como criança? Não. Colher soja, um inferno. Quebrar milho, um inferno. Mas é menos inferno do que ficar debaixo de barracos sem terra. E assim, cortar cana, agora é um trabalho insano, brutal. Mas aquele trabalhador analfabeto, que a sociedade não lhe deu outra alternativa, se você tira a cana, o que ele vai fazer? Então, assim, já o velho Marx dizia, a cada invenção técnica de possibilidade humana se torna tortura para o trabalhador. Isso há 150 anos. Por isso que ele diz, só a ciência terá seu efeito efetivamente humano quando ele vier da República do Trabalho.